gostaria de chamar aqui o nosso convidado, Sérgio Tavares. Boa tarde, Sérgio. Olá, Lidiane, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar para os Estados Unidos, um país onde eu conto também em breve poder estar presente nesse evento SPAC. Ainda estou para saber pormenores, falámos até em off há bocadinho sobre isso, mas quem sabe também brevemente nos possamos cruzar os patriotas e as pessoas de bem, de direita, conservadores, pelos Estados Unidos. Seria um prazer enorme também. E obrigado pelo convite, Lidiane, e por estar aqui. Que é isso, quem te agradece sou eu, e certamente seria maravilhoso ter você por lá, porque serão muitos brasileiros de peso. Acredito que teremos também representantes do Chega, se não me engano, porque Santiago Abascal estará lá, o Vox. Eu, inclusive, participarei de uma reunião com o Herman, a quem você, tenho certeza que você conhece, né? O Robbie Ross, também da União Europeia, Sim. pela Holanda, estará lá, um grande amigo. Eduardo Bolsonaro, a juíza Ludmila Lins Grillo, ela também virá, estaremos juntas lá, enfim, grandes nomes, outros deputados federais, senadores brasileiros também estarão lá, são uma lista incrível. Então, se você estivesse presente, eu tenho certeza que enriqueceria ainda mais esse evento. Claro que sim, vamos a isto, vamos a isso. E Sérgio, vamos começar agora. A primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, eu gosto sempre de fazer num estilo de bate-papo, bem leve, o brasileiro adora isso. Claro. Então, primeiro eu queria te perguntar sobre os seus insights. Aí, fala pra gente um pouco sobre a sua entrevista com o presidente Jair Messias Bolsonaro, o que você achou depois, quais eram as suas pretensões. Fala pra gente um pouco disso, da repercussão também na mídia europeia. Sim, foi uma entrevista muito, muito importante, porque aqui na Europa a imprensa passa uma imagem absolutamente errada e falsa de Jair Bolsonaro, toda, é uma imprensa completamente esquerdista, de propaganda governamental, contra a direita, contra os conservadores e obviamente contra Donald Trump, contra Javier Milei, contra Bolsonaro e até contra André Ventura, o Chega aqui também em Portugal. Por isso era muito importante, e eu já tinha feito bastantes lives com personalidades muito importantes do Brasil, como Alan dos Santos, o jornalista Alexandre Garcia, já tinha estado com Onyx Lorenzoni, Eduardo Bolsonaro, etc. E então eu tinha lançado o desafio para que Bolsonaro também desse a sua primeira live para a Europa, para esclarecer várias questões que a imprensa aqui noticiava erradamente, e surgiu uma grande oportunidade. Porquê? Porque houve aquele escândalo depois da Super Live que Bolsonaro teve com os seus filhos, onde depois surgiu aquela acusação que foi criada à meia da noite de propósito para encobrir essa live, super live incrível que eles deram, e a imagem que passou aqui na imprensa de Portugal e da Europa é que essa investigação tinha sido contra Bolsonaro, e em linhas gordas o que apareceu é que Bolsonaro tinha fugido do jet ski da investigação policial, ou seja, completamente falacioso. E então, pegando nesse mote, eu contactei o presidente e disse: Jair, acho que está na hora mesmo de dar o testemunho aqui para a Europa, porque a imprensa está a mentir deliberadamente, a perseguição está tão grande que está na hora de dar o seu testemunho. E Jair aceitou com uma simplicidade incrível. Falei com ele ao telefone, nem parecia que estava a falar com o presidente mais amado da história do Brasil, que claro, logo me disse que sim, e fizemos então essa live, que bateu todos os recordes aqui em Portugal. Foi a primeira vez que um canal do YouTube teve mais de 90 mil pessoas em simultâneo a assistir, bateu todos os recordes. E deu para fazer aquelas perguntas que pouca gente faz e que muita gente já deveria ter feito há muito tempo, e que a imprensa essa, claro que não faz, nomeadamente a questão do STF, a questão da vacinação em crianças, em bebés, uma questão muito importante, é que a imprensa não questiona, não quer saber, assobia para o lado. E Bolsonaro respondeu a tudo, até mais do que o que eu pensava. Daqui a bocadinho poderei dizer-vos quais foram os pontos fortes dessa entrevista, mas para já, terminando aqui, só respondendo então à questão, foi uma live muito importante e que esclareceu bastante os portugueses, os europeus e os brasileiros que vivem em Portugal, porque a imprensa passa uma imagem completamente errada de Bolsonaro, passa uma imagem de um lunático, um genocida por causa da pandemia, da chamada pandemia, quando tudo o que ele disse na pandemia se concretizou, veio a revelar estar certo, mas a imprensa não é capaz de dar o braço a torcer e dizer que ele tinha razão. Continua a
passar-lhe esse rótulo de genocida e de quem fez mal, quando ele acertou em tudo, pôs a liberdade em primeiro lugar, pôs o povo em primeiro lugar. Mas sobre a entrevista já vos poderei depois confidenciar o que é que me surpreendeu mais das falas de Bolsonaro. Uau, meu Deus do céu, dito isso, assim, antes de falar qualquer outra coisa, eu gostaria de te agradecer, porque isso foi uma missão, e uma missão muito corajosa até da sua parte, né? Nós sabemos que as pessoas que, de alguma forma, passam a verdade, elas batem de frente contra o establishment, e elas sofrem retaliações. E eu imagino que aí em Portugal você deve sofrer, assim como aqui nos Estados Unidos nós sofremos menos que no Brasil, mas de qualquer forma, sim. Então, é um ato de coragem e é um ato para com o povo. Então, passar essa verdade sobre o que está acontecendo no Brasil, aí na Europa, mesmo sem ser brasileiro, é uma grande missão né, para a gente. Então, eu só tenho a te agradecer por isso. E eu vi a entrevista, foi maravilhosa, o seu profissionalismo ali é inegável. Muito obrigada. Obrigado. Acima de tudo, uma questão de justiça, porque ao longo, desde a pandemia, que eu era daqueles que antes da pandemia, da chamada pandemia, também tinha uma imagem errada de Bolsonaro. Porquê? Porque eu via televisão, no almoço, no jantar, na refeição, eu consumia televisão. E só que na chamada pandemia comecei a perceber que nada estava a bater certo, nada fazia sentido, e começaram a chegar vídeos de Bolsonaro com falas todas elas acertadas e sempre pondo em primeiro lugar a liberdade e os direitos humanos. Isso mexeu muito comigo, e quanto mais eu investigava, quanto mais eu partilhava, mais até passava a admirar Bolsonaro. Por outro lado, começava também a conhecer o outro lado, o lado negro, e mais repulsa me dava também em relação ao outro lado. Então comecei a fazer imensos intercâmbios com personalidades do Brasil. Entrevistei, como disse, todas aquelas pessoas que falei há bocadinho, entrevistei o Eduardo Girão, Bia Kicis, fiz imensas lives, e cada vez mais então fui ganhando essa afeição também com a luta e com a causa brasileira, que se ia afundando a passos largos quando foi a questão do voto impresso, quando foi depois a questão das eleições, que todos sabemos o que é que aconteceu com aquelas urnas anteriores a 2020, e eu próprio depois tive também a oportunidade de estar no 7 de setembro de 2022 em Brasília, no meio dos girassóis amarelos, e foi aí então que eu senti esse patriotismo incrível e senti também o medo da população de que viesse a acontecer uma catástrofe e uma falsidade que depois se veio a revelar. Então foi aí que começou essa ligação. E por sentido de justiça eu tinha que, sendo figura pública aqui em Portugal, tendo eu esta visibilidade que tenho aqui na Europa, que as minhas reportagens que faço em todo o mundo, em toda a Europa, eu senti que devia também isso ao Brasil, e Bolsonaro aceitou o desafio. Das falas dele, aquilo que mais me chamou a atenção foi, embora eu tenha feito uma introdução que de facto conseguiu resumir, e muitas pessoas foram unânimes a dizer que resumiu de forma brilhante a situação que se passa no Brasil, Bolsonaro não só não respondeu logo à primeira pergunta, respondeu depois, mas ele próprio introduziu logo o tema STF, o tema Lula tirado da cadeia, Lula posto no poder pelo STF, ele próprio entrou logo ali a matar, como quem diz, como se estivesse cheio de vontade de dizer ao mundo o que é que se estava a passar. E eu percebi que ia ter ali então uma live muito aberta, onde ele ia mesmo dizer tudo o que era importante, porque ele próprio entrou logo a dizer tudo. Essa foi a parte que me surpreendeu logo, a questão do STF, onde ele disse logo com todas as letras que o STF tinha libertado Lula de propósito para o pôr no poder, e o STF é que o tinha posto no poder. E a segunda questão foi a questão da vacinação em crianças, em bebés. Pensei que ele fosse fugir à questão, mas ele foi direto, primeiro dizendo que se dissesse tudo o que eu penso, sou preso amanhã, mas posso dizer isto, e acabou por confirmar que essa questão da picadinha, que aqui o YouTube não gosta muito que se fale, nada tinha a ver com saúde, mas sim com outras questões que levaram a prisões anteriores, e aí também me surpreendeu. Foram as duas questões que eu achei mais fortes nessa entrevista.